Olá a todos, vamos começar então a nossa quarta e provavelmente a última aula desse breve curso sobre o poema de Parmênides. Como nós temos dito, o nosso objetivo aqui é tentar mostrar como que no poema de Parmênides já está como que antecipada, como que presente a técnica filosófica e quase que todas as possibilidades de desenvolvimento e de desdobramento aos quais essa técnica está sujeita. E nós temos tentado mostrar isso na medida em que, fazendo a leitura do poema com alguns comentários, a gente tem visto no poema a presença das várias modalidades de discurso filosófico, de experiência e de discurso filosófico, né? Por exemplo, nós vimos que o poema começa, a sua primeira parte, é propriamente um discurso mítico poético, ou mito-poético, no qual Parmênides descreve, de uma maneira bem simbólica, a experiência originária, a partir da qual ele vai desenvolver toda a argumentação do seu poema. As outras partes do poema são partes mais argumentativas. A primeira é a descrição de uma experiência originária, uma experiência mística, na qual a alma do filósofo é como que conduzida por impulsos celestes, por deusas, até uma experiência de revelação interior, na qual o que é revelado para ele é a presença pura do ser. De modo que fica evidente para o filósofo, a partir dessa experiência, que existe uma presença, um ser, um absoluto, que ele preenche toda a realidade, que ele se confunde, se identifica com toda a realidade, e além do qual nada mais é concebível. O importante que a gente tentou mostrar na última aula é que esse processo é uma experiência, não é uma conclusão lógica que ele chega, não é a partir, por exemplo, da argumentação tal como faz São Tomás de Aquino, analisando as coisas contingentes. Ele, de algum modo, chega na exigência lógica da presença de um ser que seja necessário, que seria o ato puro. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está dizendo ali é que ele teve uma introspecção, uma espécie de êxtase, uma espécie de arrebatamento interior pelo qual a sua alma, o sujeito que ele é, se confundiu, foi integrado, foi submerso ou imerso no próprio ser absoluto de onde ele emana. Então é uma experiência que, num certo sentido, anula a presença do sujeito e do objeto. O homem e as coisas, e a multiplicidade de coisas, são anulados e compreendidos dentro de um ser originário, que pela força da experiência não deixa dúvidas da sua própria existência. Dada a inefabilidade de uma experiência desse tipo, o poeta Parmênides o filósofo descreve essa experiência de um modo mítico, narrando aquela história lá da carruagem que o conduziu até um portal etéreo, no qual uma deusa revela para ele essa primeira verdade. Somente o ser é e o não ser não é. Nós vimos, inclusive, como que Parmênides hesita em colocar um sujeito nessa afirmação. Ele simplesmente enuncia o verbo é. E esse enunciado puro dessa maneira talvez seja, como sugere o Eric Wegelin, eu acho que de forma muito sábia, um sinal de que o que ele teve ali foi uma experiência imediata, uma intuição intelectual pura, na qual o sujeito e os objetos desaparecem e dão lugar ao próprio Deus, como se fosse o próprio Deus falando ou impondo a sua presença. E, como a gente sabe, Deus está para as coisas como o diretor da peça está para a plateia. Enquanto a peça está ocorrendo, o diretor está escondido, mas é quando a peça termina que o diretor aparece. Ele não pode aparecer no meio da peça, senão embaralha tudo, descaracteriza a peça. E ele se confunde com o ator da peça. Então, da mesma forma, enquanto as criaturas estão visíveis, Deus está ausente. Mas na medida em que Deus se mostra presente por uma experiência mística, as criaturas como que desaparecem. E esse tipo de experiência só pode ser descrita do ponto de vista poético, porque do ponto de vista lógico ela estaria sujeita a uma série de contradições muito provavelmente insolúveis. Então esse é um primeiro ponto, a presença do discurso mitopoético, que é um discurso que a filosofia vai carregar
em todo o seu desenvolvimento. Os filósofos nunca vão conseguir abandonar totalmente isso, porque, em última instância, toda experiência é inefável, sob certo aspecto, pelo menos. Um segundo discurso que aparece ali é o discurso lógico. E esse discurso lógico, a gente viu que ele vai se desdobrar em dois caminhos. Num primeiro momento, a linguagem, o logos, tá? A faculdade que experimenta o ser no sentido puro, nós vimos que é o nous, é a inteligência pura, por assim dizer, o intelecto. A faculdade que vai começar a desdobrar essa experiência num discurso, que vai começar a projetá-la na linguagem, é o logos, é aquilo que nós propriamente chamamos de razão, mas propriamente a função analítica da inteligência. A nossa inteligência tem uma função passiva, por assim dizer, pela qual ela recebe a pura experiência do ser, e tem uma função ativa, pelo qual ela vai desmontando essa experiência, juntando os aspectos dela e tentando montar um discurso comunicável, pelo qual justamente essa experiência possa ser transmitida de maneira simbólica para os outros seres, de maneira lógica, argumentativa para os outros homens. Então, a segunda modalidade de discurso que aparece ali é o discurso lógico. E esse discurso lógico aparece em duas vias. A primeira via é aquela que caracteriza o que nós chamamos, o que a tradição cristã vai chamar depois de uma teologia apofática, ou uma teologia negativa. O que é uma teologia apofática ou negativa? É aquela que, no intuito de perder o menos possível da originalidade da experiência muda do ser ou de Deus, ela evita atribuir características e qualidades a esse Deus. Então ela simplesmente diz o que ele não é, ao invés de dizer o que ele é. Então você diz, Deus é incriado, Deus é imortal, Deus é não dual, Deus é imóvel, né? Ou melhor ainda, você diz, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é essa criatura, não é aquela criatura, e você pode chegar até os limites mais insondáveis da mente, dizendo, Deus não é beleza, Deus não é feiura, Deus não é bondade, Deus não é maldade, Deus não é pessoa, Deus não é nem mesmo Deus, porque ele transcende tudo isso, e se nós quisermos sondar, chegar, se aproximar dessa realidade que ele é, nós devemos ficar quietos, em última instância, e simplesmente perceber a sua presença. Isso é uma teologia negativa, apofática, ela é lógica, ela já é uma operação, ela não é teologia mística ainda, mas ela não é uma experiência mística ainda, mas ela já é uma teologia, já é um uso lógico da razão, que tenta descrever essa experiência originária do ser e de Deus de uma maneira a perder o menos possível dessa experiência, ou seja, mantendo-se o mais próxima possível dessa experiência. E o preço que ela paga por isso é não afirmar nada a respeito de Deus, mas simplesmente fazer um esforço linguístico para que Deus não seja confundido com as criaturas. Para que o ser absoluto não seja confundido com nada das coisas finitas e determinadas. Né? Para que Deus não seja manchado por nenhuma das suas criaturas ou nenhuma das suas das determinações que estão abaixo dele, por assim dizer. E o Parmênides faz isso porque, logo após a descrição da sua experiência, ele começa a se utilizar da razão, e é a deusa que está fazendo isso na frente dele, a deusa que está fazendo esse processo, a deusa começa a se utilizar da razão justamente para definir alguns atributos negativos de Deus, ou definir negativamente alguns atributos de Deus. Então aí nós teremos um uso lógico, mas dentro do paradigma de uma teologia apofática ou negativa. Um pouco adiante, Parmênides começa a descrever algumas características positivas de Deus. E aí nós teremos já uma teologia catafática ou afirmativa, que é aquela tal como São Tomás de Aquino faz, onde você vai atribuindo de fato algumas características positivas a Deus, dizendo Deus é bom, ele não é mau, né? Deus é infinito, ele não é finito, Deus é misericordioso, ele não é injusto,
e assim por diante. Então esses dois polos fazem parte da modalidade discursiva pela qual, tendo realizado a experiência originária do ser, a experiência mística, nós começamos agora a tentar colocá-la na linguagem e descrevê-la da melhor maneira possível para poder transmitir, registrar e comunicar aos outros homens. E, inclusive, mantê-la na memória. O discurso também tem essa finalidade de trazer novamente à memória a experiência que já passou. Então nós temos aí o discurso mítico, mitopoético. Na verdade nós temos a experiência mística, o discurso mitopoético que descreve essa experiência, a teologia propriamente dita, a lógica aplicada a esse objeto, que em última instância é Deus, que se desdobra interiormente em negativa e afirmativa, apofática e catafática. E nós temos na última parte do poema uma tentativa do Parmênides de penetrar no mundo da multiplicidade, no mundo da confusão, no mundo das coisas que são variáveis e múltiplas. Então ele já se baseando nessa experiência do ser e nas propriedades que ele retirou logicamente ou teologicamente dessa experiência, que vão fornecer para ele um conjunto de critérios lógicos absolutos que não podem ser negados. Se baseando nisso, ele vai penetrar como que no mar ou na floresta do mundo, da criação. E por que um mar ou uma floresta? Porque o mundo da criação é um mundo confuso. O próprio fato de existirem várias coisas implica que uma coisa negue a outra, que uma coisa se pareça com a outra e que o nosso pensamento comece a falhar nesse terreno, porque é muito fácil você tomar uma coisa pela outra. É muito fácil você confundir uma corda com uma cobra. Tá? E uma corda não é uma cobra, mas existem aspectos semelhantes entre elas, existem aspectos dissemelhantes, e discernir um do outro dentro dessa confusão que é o mundo da experiência física é muito difícil. E penetrar nesse mundo só é possível se você estiver munido, dotado desses critérios que foram adquiridos da análise lógica da experiência mística. Então, Parmênides começa a entrar no mundo da cosmologia ou da física. Ele começa a aplicar os critérios da razão ao mundo das coisas. E ele faz um alerta, tanto no começo do poema quanto mais adiante, onde ele entra nessa última parte. Ele diz, é preciso muito cuidado aqui, porque todo discurso aqui falha. Aqui a gente está, ele não diz, eu não me lembro bem se ele usa esse termo, mas o termo fica consolidado com Platão depois. Aqui a gente está no terreno da doxa, da opinião. Aqui não é mais o terreno da experiência originária mística, não é mais o terreno mitopoético, não é mais o terreno da lógica ou da teologia, que tem ainda uma firmeza por estar ancorada e voltada para o objeto da experiência, que é inegável. Aqui nós estamos no terreno da opinião e nós, por mais que nós estejamos munidos do critério universal da lógica, os seres aos quais nós estamos aplicando esse critério são fugidios. Eles se mesclam, se misturam, eles se modificam, eles se movem, e a cada vez que você afirma uma coisa sobre eles, eles mudam a sua posição no mundo. E nós, como fazemos parte desse mundo também, do ponto de vista do corpo, estamos sempre sendo perturbados pelas variações corpóreas, pelas paixões na nossa atividade intelectual, e podemos nos distrair, podemos errar, podemos padecer do mal da ignorância. Então é preciso cuidado para entrar nesse terreno. Não se deve entrar nele sem estar muito bem munido de um aparato lógico, e ainda assim a prudência exige que se tenha máxima tolerância com os juízos e com as teorias que vão sair dessa análise, porque sobre esse mundo é impossível ter um conhecimento rigorosamente científico. Tá? Nós estamos no terreno da opinião e as opiniões necessariamente vão sofrer variações, embora o pensamento sempre possa fazer um esforço para, diante de múltiplas opiniões, tentar resgatar aquilo que elas têm de mais verdadeiro, de mais razoável. Tá? Isso é a dialética que vai fazer, que é inaugurada justamente pelo Parmênides, num certo sentido, que é a aplicação do logos ao mundo da mutabilidade, ao mundo das coisas, buscando nesse mundo os aspectos de identidade que permanecem nele. Como diz a deusa no começo no final do poema, ela diz:
Contudo, você também deve aprender como a diversidade das aparências, e esse é o mundo das aparências, deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente. Então quer dizer que o mundo das aparências está dentro do ser. Se ele está dentro do ser, o ser se reverbera nele. E por mais que exista um coeficiente de não ser nesse mundo, um coeficiente de ilusão nesse mundo, o pensamento, seguindo os critérios da lógica, recebidos e deduzidos da experiência originária do ser, pode penetrar nesse mundo tentando justamente resgatar dele o que ele tem de semelhança com o ser, né? O que ele tem de participação com o ser. E quando você faz isso, seja analisando uma coisa do nada, ou seja, comparando várias opiniões sobre uma mesma coisa, tentando ver o que elas possuem em comum, você está exercitando a dialética. O erro nesse mundo começa quando você se desvincula da lógica e começa a escorregar, por assim dizer, a ser tragado pelo aspecto ilusório, abismal e aparente desse mundo, tomando o não ser pelo ser. E isso vai conduzir às opiniões falsas, às ideologias, às heresias, às mentiras, até o ápice dessa brincadeira de mau gosto, de falar que as coisas são o que elas não são, que é o fraudulento mundo da ciência moderna. Parte da ciência moderna, né, faz parte desse mundo da fraude, o mundo da fraude científica, o mundo da ideologia de gênero, por exemplo, onde o discurso tem a pretensão de definir o que as coisas são, o mundo dos sofismas, né, dos falsos argumentos, etc. O mundo do engano, em última instância, e na verdade, em última instância, o mundo da perversão. O mundo da perversão, da mentira, que é contada deliberadamente, e mais ainda, da teoria que é deliberadamente produzida como um catalisador de ignorância e que visa, em última instância, colocar os homens na caverna e não retirá-los da caverna. Então nós temos aí mística, mito, o pensamento lógico ou teológico e a doxa. Tudo isso está presente, de algum modo, no poema de Parmênides. E do ponto de vista para ser mais preciso, do ponto de vista da faculdade, a gente diria o seguinte: vocês podem imaginar uma cruz. Então você tem 4 quadrantes, tá? Que fazem como que um círculo assim, nesse sentido. No primeiro quadrante você tem a experiência originária, a experiência mística do ser. Então ali está o ser, ali está a experiência mística e ali está a faculdade correspondente, a faculdade humana correspondente. Essa experiência é o nous, o intelecto, o espírito. No quadrante de baixo você tem o mito, tá? O mito. O objeto do mito ainda é a experiência mística, mas a faculdade mítica é a imaginação, por assim dizer. A imaginação vai tentar descrever de uma maneira mais viva possível aquela experiência. Mas a filosofia, embora ela se utilize do discurso mítico-poético, mito-poético, ela não para aí, porque ela quer extrair do discurso mito-poético os princípios racionais que estão ali e eliminar os resquícios imaginários que eventualmente podem perturbar a compreensão. Então você avança para esse quadrante aqui de cima, ao lado do ser e do nous, você tem o logos. O logos é justamente a razão que pode ser aplicada tanto à experiência mística quanto ao discurso mito-poético, tentando extrair dali os princípios racionais que fundamentam ou que são deduzíveis dessa experiência. Então você tem nous, mitos, logos, e abaixo você tem a doxa, que é o logos aplicado ao mundo das coisas, ao mundo das aparências, ao mundo das ilusões, ao mundo físico, por assim dizer. Então você tem nessa cruz as duas faculdades e atividades e modalidades de uso da razão mais espirituais, né? O nous e o logos. Desculpa.
E abaixo você tem os dois quadrantes mais inferiores, que já estão mais ligados ao mundo sensível. O discurso mítico, se utiliza da imaginação, e o discurso da opinião, a doxa, tá? Que é uma mistura de lógica com imaginação também, porque você está lidando com o mundo sensível e você vai ter que ficar o tempo inteiro depurando a sua imaginação, buscando ali aqueles elementos mais permanentes que estão presentes na análise das coisas. É o que a ciência física deveria fazer ao analisar a natureza. Física aqui, a gente está usando o sentido aristotélico. Física é a ciência que estuda as coisas que se movem. É a filosofia aplicada às coisas que se movem. Quadrante de cima, a teologia, que é a lógica aplicada à experiência do ser. O mito é o discurso imaginário aplicado à experiência do ser também, e a experiência mística, a experiência cuja faculdade é o nous, é o intelecto, é a experiência em si. Ela é muda e ela não é discursiva. Ela é inefável. Bem, espero que esteja ficando claro isso. Depois a gente pode disponibilizar uma apostilazinha que a gente já fez há alguns anos sobre esse tema, que talvez possam auxiliar as pessoas a compreenderem melhor isso. Mas não é difícil, tá? O vídeo está gravado, vocês podem, depois da aula, ouvir e fazer anotações para que fique mais claro. Vamos voltar agora ao poema para a gente analisar agora melhor o que não foi feito na aula passada, que é justamente a aplicação da lógica a essa experiência originária. Na aula passada nós falamos muito da experiência originária do ser. Agora nós vamos falar da lógica, da razão aplicada a essa experiência, ou, dito de outro modo, dessa experiência sendo manifestada ou desdobrada na linguagem humana, na razão, no mundo dos conceitos. Tá? E Parmênides começa a entrar nesse terreno a partir do verso 7 do poema. Eu vou ler aqui e vou explicar para que a gente possa avançar um pouquinho nisso. Diz aqui Parmênides, a deusa para Parmênides, né? Jamais se conseguirá provar que o não ser é. Afasta, portanto, o seu pensamento dessa via de investigação, e nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do hábito, ou seja, pelos costumes, pelo chamado hoje de senso comum, nem se deixe governar pelo olho sem visão. O olho sem visão representa aqui as faculdades sensíveis, que justamente são enganosas, dado que o seu objeto, o mundo físico, é um mundo mutável. Nem se deixe enganar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecedor ou pela língua. A língua é o falatório geral do mundo. Então você tem aí 3 fontes de ignorância pelas quais você pode começar a tomar o não ser pelo ser. São os costumes, que nem sempre estão errados, mas podem ser fonte de erro. Pensem, por exemplo, no conteúdo que é ensinado hoje nas nossas escolas. Fonte de erro. Tem as faculdades sensíveis, no caso o olho e o ouvido, né, que te dão impressões das coisas que em si mesmas são verdadeiras, mas no momento em que você vai fazer um juízo em cima delas, você pode se equivocar, porque elas são variáveis, porque elas são múltiplas, elas têm vários aspectos, as coisas físicas sempre são feitas de vários aspectos. Então você vê uma pessoa vindo na rua e pela altura você acha que é o seu amigo, cumprimenta, mas chega mais perto, não é ele. Você ouve a voz de uma pessoa, liga para a casa de uma pessoa, ouve a voz, acha que é a sua amiga e você a chama pelo apelido e quando você vai ver não é ela, é a mãe dela. Então isso é o aspecto de confusão próprio do mundo físico e os juízos que nós fazemos em cima dessas impressões sensíveis podem nos enganar. E por último ele coloca aqui a língua, né, que seria, que representaria aqui, acho que menos o gosto e mais o falatório geral mesmo. Quer dizer, o discurso, as opiniões que circulam no mundo também. Então, na verdade, você tem aí o que se chamaria hoje de senso comum, o falatório geral, dentro dos quais você pode inserir os costumes, os hábitos. E, por outro lado, você tem os 5 sentidos. Essa é a fonte de engano que a deusa está alertando Parmênides para que ele não se deixe arrastar por essas fontes. Aí ela conclui, mas com a razão, e razão aqui já não é mais nous, é logos, ou seja, com a linguagem racional,
com a razão voltada para o discurso, decide da muito controvertida tese que te revelou minha palavra. Quer dizer, usando a razão, usando o logos, deduza, analise, observe, medite a tese que a minha palavra te revelou. A tese qual é? O ser é, o não ser não é. A tese que é a primeira enunciação daquela experiência mística que ele teve. Aquela experiência mística pura do ser. Se nós fôssemos colocar em palavra, nós vimos, ela se transforma numa primeira dualidade. O ser é e o não ser não é. Essa frase, o não ser não é, meio vazia. Ela serve no primeiro momento apenas para indicar que somente o ser existe. Tá? Mas veja que quando você coloca a experiência na linguagem, ela já desdobra essa experiência em dois polos opostos. E você, num certo sentido, começa a ser obrigado a dar um grau de ser para o não ser, porque você já está falando dele. E falar de algo é supor que isso do que você fala seja algo. É claro que se você está muito próximo da experiência mística, você entende que isso é só uma maneira de falar e uma maneira de tentar reter aquela experiência na linguagem. Mas se você fica só com a linguagem e esquece a experiência, opa, já temos um problema aqui. Porque ao dizer que o não ser não é, você já está atribuindo de algum modo uma substancialidade ao não ser. Você está dizendo o não ser não é. Não existe. Então, você é obrigado a tratar o nada como um sujeito de algum predicado, por mais que seja um sujeito negativo e um predicado negativo. Isso é um problema. A gente vai ver que isso pode ter consequências desastrosas. O que nos deixa imune a essas consequências desastrosas é sempre ter em mente a experiência originária do ser. Porque aí você sabe que esse primeiro desdobramento na linguagem é só um reflexo desse ser, dessa experiência, numa superfície transparente que é o espelho. Nós podemos até começar a usar um símbolo aqui, a fazer um uso de um discurso mitopoético para nos ajudar. Vamos imaginar que a experiência originária é o sol, é o ser puro, aquele que você não pode olhar diretamente. Tá? Então você não pode falar dessa experiência originária, assim como você não pode olhar diretamente para o sol. Mas ele é um brilho que se impõe e que torna todas as outras coisas, que fundamenta todas as outras coisas, como o sol ilumina todas as coisas. E essa experiência muda, assim como o sol num certo sentido, invisível. Quando nós transformamos essa experiência originária no primeiro discurso, e a deusa formula a proposição o ser é e o não ser não é, nós já passamos aí para a lua cheia. Tá? Porque a lua cheia, ela já não tem um brilho próprio, quer dizer, a linguagem ela é menos do que a própria experiência, ela já torna essa experiência indireta. Tá? Então tem um elemento de não ser que está começando a ser inserido ali, você saiu do puro ser e já entrou no mundo, já está entrando no mundo da relatividade, no mundo das criaturas. No entanto, a lua está cheia, então ela reflete perfeitamente aquele sol. Então a linguagem, tal como usada pela teologia negativa ou pela teologia apofática, ela ainda é uma linguagem plena de sentido, porque ela reflete perfeitamente a experiência originária. Por mais que ela já não seja essa experiência e já traga no seu bojo a possibilidade de uma contradição, de um engano, de uma ilusão e da mentira, portanto, essa possibilidade ainda não está atualizada. E assim como a lua some para que você veja quase que o sol nela, a lua cheia, ela é a imagem do sol que você não consegue ver diretamente no sol, olhando para o sol, a linguagem some para que você possa ver a experiência originária que está sendo transmitida por ela e que está oculta por trás dela. Então, quando a deusa diz o ser é e o não ser não é, a linguagem aí, ela como que some para que você perceba simplesmente o seguinte: só existe uma coisa, o ser. Só existe uma coisa, o ser. Esse não ser aí está na linguagem, mas ele só está aí para apontar na direção dessa experiência originária que é o ser. Então a linguagem nesse primeiro momento ela está bem ajustada à experiência. E por mais que ela traga um coeficiente, a possibilidade de se descolar da experiência, essa possibilidade ainda não foi atualizada
e ela está bem justa ali com a experiência. Então essa é a boa linguagem, aquela que se mantém colada na experiência. Todo problema começa quando ela se descola dessa experiência. Então nós temos esses dois símbolos por enquanto, o Sol e a Lua cheia. Tá, vamos avançar. Agora no verso 8, o Parmênides vai começar a aplicar a razão à experiência originária. Então ele vai começar a fazer o que nós chamamos aqui de teologia, deduzir princípios dessa experiência originária. E os primeiros princípios que ele deduz, nós vamos ver que são princípios mais negativos. Então nós estaríamos no terreno de uma teologia mais apofática. Ele diz o seguinte, a deusa diz a ele, resta-nos apenas um caminho, o ser é. Neste caminho, há grande número de indícios. Quer dizer, você pode, por esse caminho, você pode começar a perceber algumas determinações, algumas características do ser originário. Primeiro as negativas, quer dizer, primeiro dizendo o que ele não é, e depois dizendo algumas coisas que ele é. Neste caminho há grande número de indícios. Aí ela começa. Não sendo gerado, este ser é também imperecível. Quer dizer, como ele não teve começo, ele também não tem um fim. Como ele não foi gerado, criado, produzido, como não teve um momento em que ele não existisse, e um momento a partir do qual ele passasse a existir, não haverá também um momento em que ele existindo passe a não existir. O ser não tem geração nem corrupção. As coisas do mundo físico possuem todas elas geração e corrupção. Mas o ser originário daquela experiência, analisando essa experiência com a minha razão, eu sou levado a dizer que ele é incriado e imperecível, não gerado e não perecível. Continua a deusa, ele possui com efeito uma estrutura inteira, inabalável e sem meta. Quer dizer, esse ser ele é inteiro, quer dizer que ele não tem partes, ele não é dividido. Ele é inabalável, quer dizer que ele não é afetado por nada, porque não existe nada além dele, o nada não é, o não ser não existe, então não tem nada que poderia afetá-lo, porque só existe ele em última instância. E ainda ele é sem meta, quer dizer, só existindo ele, e ele sendo o puro ser, nada falta para ele. Se nada falta para ele, não tem nada para ele alcançar. Ele não está indo em direção alguma, porque só vai em alguma direção aqueles seres aos quais faltam alguma coisa. Falta alguma coisa. E por que falta alguma coisa? Porque eles não são um ser absoluto, porque eles são seres relativos e precisam ser completados pelos outros seres, que são completados pelos outros, e a totalidade deles se completa justamente nesse absoluto. Mas como nós estamos falando aqui do próprio absoluto, ele é sem meta, ele é sem finalidade. Tá? Ele já é todo posto em si mesmo, todo completo e todo satisfeito, por assim dizer. Veja bem, isso aqui já é um esforço para colocar em linguagem a experiência desse ser que o Parmênides teve. Vocês imaginem o que é a experiência disso, a experiência bruta, mística, dessa coisa que nunca nasceu, que nunca vai deixar de existir, que não é abalada por nada, que não vai na direção de nada e que está sempre presente a si mesmo, sempre cheio de si mesmo, que não é dividido, que não tem partes. É um deleite absoluto por um lado e ao mesmo tempo deve ser um terror absoluto, porque a sua própria alma é aniquilada na presença desse ser. Continua a deusa. Jamais foi, nem será, pois é, no instante presente, todo inteiro, uno e contínuo. Então, quer dizer, ele nunca foi, nem nunca será. Quer dizer que para esse ser não tem nem passado, nem futuro. Não tem nada nele que foi e deixou de ser. Ou nada do que ele é deixa de ser. E não há nada nele que não é e que um dia virá a ser. Ele está fora do vir a ser, fora do devir. Então ele não tem nem passado nem futuro. Tá? Por quê? Porque
Passado e futuro são dimensões que estão dentro dele e das quais só fazem parte aqueles seres que não são absolutos, que são relativos, que por serem relativos realizam a sua existência dentro do tempo, sendo um pouco de cada vez o que eles são. Nós, eu, Sérgio, sou um pouco de cada vez o que eu sou. Eu vou me tornando eu mesmo e deixando de ser alguma coisa de mim mesmo também. Mas o ser absoluto que fundamenta o Sérgio e tudo o mais que existe, ele mesmo nem foi nem será, porque ele simplesmente é. E esse presente que ele é não está espremido entre um passado e o futuro. Pelo contrário, abrange o passado e o futuro. E o passado e o futuro são dimensões reduzidas, como que ilusões produzidas dentro dele, do ponto de vista das criaturas, que vêm dele. São ilusões. Ele é, então, ele existe no instante presente, ele é sempre instantâneo, ele é todo inteiro, certo? Não tem partes, nada falta a ele. Ele é um só. E ele é contínuo, não tem buracos, não tem rachaduras, não tem, como é que se diz? Me fugiu a palavra, mas ele como que não tem buracos ali dentro, tá? Ele não tem rarefação ali, ele é todo contínuo, todo pleno. Aí ela começa a dar os argumentos. Até então ela só descreveu essas características que a razão está deduzindo dessa experiência originária. Agora ela vai argumentar, quer dizer por que é impossível, por que é necessário que ele seja dessa maneira. E por que é impossível que fosse o contrário. Então ela vai agora argumentar racionalmente. Então ela diz aqui, de fato, que geração ou que nascimento esse ser poderia ter? Como e de onde ele viria? Não te permitirei dizer, nem pensar, que ele nasceu do não ser. Pois não é possível dizer nem pensar que o não ser é. Então, quer dizer, é claro que ele não pode ter nascido, porque nascer significa vir de uma outra coisa que não é você mesmo. Ninguém nasce de si mesmo, porque isso não é nascer, seria permanecer. O nascer implica que você veio de um outro em relação a você. Esse outro em relação ao ser absoluto só poderia ser o quê? O nada. Mas o nada não existindo, o ser não poderia vir dele, porque aquilo que não existe não pode gerar, não existe simplesmente. Então ela diz, não te permitirei dizer nem pensar que o ser nasceu do não ser, pois não é possível dizer nem pensar que o não ser é. Se viesse do nada, qual necessidade teria provocado seu surgimento mais cedo ou mais tarde? Porque o nada não existindo, o nada não existindo, ele não pode causar nada. Uma causa necessariamente precisa existir para que ela haja e produza algo, mas o nada não existindo não pode causar nada. Então, quer dizer, se viesse do nada, que necessidade teria provocado seu surgimento mais cedo ou mais tarde? Assim, pois, é necessário ser absolutamente ou não ser. Então, quer dizer, ou existe o nada, ou existe o puro ser. Tá? Agora, dizer que o ser veio do nada é impossível. Tá? O fato é que a experiência mística mostrou para o Parmênides que o que existe é o ser, que existe uma substância nas coisas. Nós poderíamos dizer, isso aqui não é um sonho. E ainda que fosse um sonho, nós não poderíamos fugir dessa experiência, porque o sonho teria a realidade de sonho e o ser existiria. Então, na verdade, só existe um caminho, como a própria deusa diz, que o ser é. O outro caminho já é um caminho ilusório e enganoso. Continua ela. E jamais a força da convicção, quer dizer, da convicção lógica, concederá que do não ser possa surgir alguma outra coisa. Por isso, a deusa da justiça, de que a justiça, tá? O pensamento justo, a verdade, por assim dizer, a deusa da justiça, não admite, por um afrouxamento de suas cadeias, que nasça ou que pereça o ser, mas mantém-no firme. Então, quer dizer, a justiça, aquilo que faz com que as coisas sejam
o que elas são e sejam apropriadas, tá? A amarra do mundo, por assim dizer, a lógica, que não está só na sua cabeça, mas está no próprio mundo, ela impede, ela não permite, por um afrouxamento, ou seja, o mundo está amarrado por uma correia, uma lógica, um critério que não permite afrouxamento. Se fosse permitido um afrouxamento, talvez você pudesse dizer que esse ser absoluto um dia nasceu e um dia morreu, mas esse afrouxamento é uma ilusão, é uma perda do senso de justiça do ponto de vista intelectual. E ele está dizendo, a deusa justiça não impede, não permite esse afrouxamento. Então ela não permite que ele nasça ou que ele pereça, mas ela mantém ele firme, sempre aí. A decisão sobre este ponto recai sobre a seguinte afirmativa. Então, novamente, ela repete, ou é ou não é. Decidida está, portanto, a necessidade de abandonar o primeiro caminho, impensável e inominável. Não é o caminho da verdade. O outro, ao contrário, é presença e verdade. Então, o que ela está dizendo aqui? Talvez a tradução esteja um pouco confusa, me pareceu aqui agora, mas o que ela está dizendo é preciso abandonar o caminho pelo qual se diz que o ser não é, que o não ser é, perdão, que dá no mesmo. Porque esse caminho é impensável, como ela já havia dito no início. O outro, ao contrário, é presença e verdade. Quer dizer, o outro enunciado, o ser ele é presença, ou seja, é evidente pela experiência mística e é verdade. Porque o Logos o expressa, quando o Logos ele reflete isso, ele deve refletir isso. A verdade é o quê? A adaptação do discurso à realidade. A presença indica a experiência da realidade. A verdade indica o discurso que está apontando, se referindo a essa realidade. Então ele diz, o outro, ao contrário, é presença e verdade. Enquanto um caminho, aquele que diz que o ser não é, ou que o não ser não é, ou que o não ser é impensável, o outro, ele é presente pela experiência e é verdadeiro, na medida em que o discurso o comprova, quando trabalha em cima da experiência. Continua a deusa. Como poderia perecer o que é? Como poderia ser gerado? Pois se fosse gerado, ele não seria. E também não é, se devera existir algum dia. Assim, o gerar se apaga e o perecimento se esquece. Então, quer dizer, como que ele poderia ter nascido? Porque se ele tivesse nascido, ele teria que ter vindo do não ser, e o não ser, não tendo substância, não poderia ter produzido nada, e o que existiria até hoje é o puro nada. Então, quer dizer que se o absoluto, se Deus fosse criado, fosse gerado, fosse nascido, na verdade ele seria o puro nada. Né? Dá para perceber? Se Deus tivesse nascido, ele teria que ter vindo do nada. Se o ser tivesse se originado, ele teria que ter se originado do nada. Mas o nada não sendo nada, não poderia ter causado nada. Então o que existiria seria o puro nada. É isso que ela está dizendo aqui. Também não é divisível. Um detalhe, gente. O poema vocês podem encontrar na internet, em várias traduções. Eu aconselho vocês pegarem o maior número de traduções possível. E quando ficar muito duro, muito rígido, muito seco em algum ponto, em uma tradução, consulte as outras para ver se a coisa passa um pouco melhor. Ela continua. Também esse ser não é divisível. Não tem partes. Pois ele é completamente idêntico. Completamente um. Simples. E não poderia ser acrescido. Ou seja, nada pode ser acrescentado a ele. O que impediria sua coesão. Nem pode a ele nada ser diminuído. Muito mais do que isso, ele é pleno de ser. Quer dizer, se ele é o único ser, se nada existe além dele, ele é todo cheio dele mesmo. Então nada pode ser acrescentado a ele e nada pode ser tirado dele. Vai ser tirado dele por quem? Vai ser acrescentado a ele por quem? E o que é isso que vai ser acrescentado a ele? O não ser. Mas o não ser não existe, não pode ser acrescentado. Do mesmo jeito, você não pode tirar nada dele. Você vai tirar um pedaço desse ser. E quando você tira uma coisa de algo, ela tem que ser substituída por uma outra. Se eu tiro a água do copo, o ar entra no copo. Mas se eu tiro um pedaço do ser, se eu tiro o ser, o que vai entrar no lugar dele? O não ser, mas o não ser não existe.
Percebam? Meditem nisso. É muito importante, porque é um discurso lógico, meio rígido e duro, mas é muito importante, porque ele vai aumentando a evidência dessa presença absoluta do ser. Por isso, o ser é todo contínuo. Porque o ser é contíguo ao ser. Ele é todo ser, todo cheio de si mesmo. Continuando. Por outro lado, imóvel nos limites dos seus poderes, dos seus poderosos liames, imóvel, é sem começo e sem fim, pois geração e destruição foram afastadas para longe, repudiadas pela verdadeira convicção, pela lógica. Então, quer dizer, ele tem que ser imóvel, porque tudo aquilo que se move, de algum modo, o movimento é a passagem do não ser para o ser. Para você se mover, tem que ter algo em você que você pode ter e não tem, e que você passe a ter. Seja um movimento local, uma alteração, o que for, aquisição de uma qualidade ou o que for. Todo movimento exige que algo te falte e que esse algo seja adquirido. Eu estou sentado aqui agora e não estou na cozinha. Mas eu posso estar na cozinha. Então tem algo que me falta num certo sentido. Mas é esse ser absoluto, nada falta, então ele é imóvel. Permanecendo idêntico e em um mesmo estado, ele descansa em si próprio. Olha que imagem bonita. Ele descansa em si próprio, ele repousa em si próprio. Ele não está em nada. Ele está nele mesmo. É a única coisa que está em si mesmo. É Deus. Sempre imutavelmente fixo e no mesmo lugar. Pois a poderosa necessidade, quer dizer, as amarras do mundo, como a gente colocou, o mantém nos liames dos seus próprios limites, que o cercam por todos os lados, porque o ser deve ter um limite. Com efeito, nada lhe falta. Fosse sem limite, faltar-lhe-ia tudo. Aí tem um problema que a palavra limite hoje é usada muito mais no sentido físico, onde uma outra coisa limita a outra. Como quando você está num lugar, numa aglomeração, e você não pode chegar para o lado porque tem um outro corpo te limitando. Mas limite aqui, limite para os gregos, era na verdade a completude. Limite aqui significa completude. Está dizendo, ele é completo. E o ilimitado para os gregos indicava o seguinte, que você sempre pode ser algo que você ainda não é. O ilimitado é nesse sentido de falta. Te faltando algo, você sempre pode caminhar na direção desse algo que te falta. Mas aquele a quem não falta nada, ele já está nos seus próprios limites. Então, limitação que significa perfeição. Tá? Então esse ser é perfeito, é uma palavra que talvez expresse melhor hoje para a gente o sentido de limite, tal como expresso pelos gregos. Quando um artista vai fazer uma obra de arte, ele está buscando sempre um limite. Ele está limitando aquela matéria até que ele acha um limite cabal, agora ficou perfeito. Se fosse ilimitado, ele nunca terminaria de produzir aquela obra, nunca atingiria o seu objetivo. Ela repete a frase que nós analisamos na aula passada: o mesmo é o pensar e o pensamento do que o ser é, pois jamais encontrarás o pensamento sem o ser, no qual é expressado. Então aqui a gente ainda está na lua cheia, porque a linguagem está colada no ser, ela está ancorada na experiência originária do ser. Nessa ancoragem, pensar e ser é a mesma coisa, porque você está no caminho da verdade, e a verdade é esse processo pelo qual o pensamento e o ser encontram a sua unidade. E a linguagem vira um puro espelho, uma pura superfície transparente que reflete a experiência. Nada é e nada poderá ser fora do ser. Pois o destino o encadeou de tal modo que ele seja completo e imóvel. Em consequência, será apenas nome tudo o que os mortais designaram, persuadidos de que fosse verdade. Geração e morte, ser e não ser, mudança de lugar e modificação dos brilhos das cores. Então o que ele está dizendo? Enquanto o ser ele é mantido imóvel e completo pelo destino, pela justiça, pela necessidade das coisas, as coisas que os mortais, ou seja, o que são os mortais? Os homens que estão pensando de acordo com o corpo. Tá? Acho que nós nos referimos isso na aula passada. Platão dizia que o homem se torna imortal quando ele se guia pela inteligência que capta essa estrutura
imperecível, eterna e universal das coisas. Então, o homem que usa a inteligência para captar os princípios, ele se torna imortal. O homem que usa a inteligência submetida aos 5 sentidos e às coisas corpóreas, às suas paixões, emoções e a sua apreciação das coisas variáveis do mundo físico, esse homem se torna mortal, porque ele não cultivou, ele não buscou fixar a sua alma no mundo da eternidade, mas a fixou no mundo da temporalidade. E esse mundo é passageiro, perecível, então esse homem acaba perecendo junto com esse mundo. Na linguagem cristã nós diríamos, ele vai para o inferno, ele vai encontrar de fato a morte eterna. Então ele vai ser mortal nesse sentido, da morte eterna, que é a privação absoluta desse ser, até onde isso é possível, restando nele somente o desejo desse ser e não podendo esse desejo ser saciado mais por culpa dele próprio. Então o que ela está dizendo é que enquanto essa experiência do ser se mantém completa e fixa pela estrutura da própria realidade, pelo destino, pela justiça, como ela diz, as coisas que os mortais, que os homens que pensam pelo corpo, por assim dizer, que seguem o corpo na apreciação das coisas, as coisas que eles dizem são apenas nome, é apenas flatus votis, é apenas palavras, é só blá blá blá. Aí ela dá alguns exemplos: geração e morte, ser e não ser, mudança de lugar, modificação do brilho das cores. Então, do ponto de vista de uma linguagem que está revestindo a experiência originária do ser, tudo o que se fala nesse mundo aqui sobre as coisas é ilusão, é passageiro. Como diz o Cristo, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A única coisa que não passa é a estrutura da realidade. E o discurso que fala dessa estrutura da realidade, o logos, nesse sentido superior. Agora, o logos, quando está voltado, o discurso, a linguagem, quando está voltada para o mundo das coisas passageiras, ele vai passar porque todas as coisas passam. E, em última instância, em comparação com o absoluto, todas essas coisas são ilusórias, são apenas nomes, são apenas palha, como diz as Escrituras. Aí, caminhando aqui para o final dessa parte teológica, por assim dizer, ela diz: porque dotado de um último limite, esse ser é completo em todos os lados, comparável à massa de uma esfera bem redonda. Então ele usa um símbolo, ele fala como se fosse uma esfera, repousando nela mesma, e que não está dentro de um vácuo, dentro de um espaço, ele está nela mesma, só existe essa esfera. A esfera, de fato, dos símbolos geométricos é o mais perfeito. Equilibrada desde o seu centro, em todas as direções, quer dizer que ele se expande e preenche tudo o que é real. Não poderia ser maior ou menor aqui ou ali. Então, quer dizer, esse ser está presente igualmente em todas as coisas. Ele está apontando aqui para um certo aspecto de univocidade desse ser. Ele está presente em todas as coisas igualmente, porque ele é o que mantém todas as coisas existindo. Pois nada poderia impedi-lo de ser homogêneo, nem aquilo que é, não é tal que possa ter aqui mais ser do que lá, porque é completamente íntegro. Então, quer dizer, nada poderia impedi-lo de ser homogêneo, nem aquilo que ele é, não é de tal forma que possa ter aqui mais ser do que lá. Então, quer dizer, não tem uma parte do ser que tem mais, do absoluto, que tem mais ser do que outra. Ele é todo preenchido dessa potência, dessa existência, porque ele é completamente íntegro, inteiro, igual a si mesmo em todas as suas partes. Na verdade, ele não tem partes. Olha como é que a linguagem começa a falhar. O tempo inteiro aqui, a deusa está usando alguns símbolos, alguns aspectos contraditórios, porque, por exemplo, ela já disse que ele não tem partes e agora ela foi forçada a dizer que ele é igual a si mesmo em todas as suas partes. O que é uma outra maneira de dizer que ele não tem partes. Aquilo que é igual a si mesmo em todas as suas partes é aquilo que não tem partes. Olha a contradição aparecendo. Essa contradição aparece porque a linguagem começa a puxar, começa a se desvincular aos poucos da experiência originária do ser. Existe na linguagem um movimento centrífugo e um centrípeto. O centrípeto é aquele pelo qual ela se volta para o ser. O centrífugo é aquele que ela começa a querer se afastar desse ser e começar a atribuir existência ao não ser.
ele encontra-se de maneira idêntica em seus limites. Tá? Então, resumindo, ele coloca aqui uma série de atributos específicos ao ser. Ele diz: o ser é incriado, imperecível, pleno, imóvel e sem fim, sem finalidade. O ser não foi nem será, pois ele é inteiramente agora. O ser é uno, homogêneo e indivisível. O ser é comparável a uma esfera bem redonda e limitada. E é importante reler esse trecho do poema porque ele mostra muito bem como que existe um esforço da linguagem para se manter na presença do ser. Mas apesar desse esforço, a linguagem caduca de vez em quando, e uma pessoa que não tenha tido a experiência do ser, que não esteja vinculada a essa experiência, ou que não esteja analisando esse texto a partir dessa experiência originária, ela pode apontar um monte de contradição no poema do Parmênides e dizer: tá vendo? Primeiro ele disse que o ser era sem partes e agora ele está dizendo que ele tem partes. Isso é uma contradição lógica. Não pode ser assim. Esse ser, na verdade, não existe. O ser, na verdade, é o não ser. Olha só. Estão percebendo como é que você cai num passe de mágica na via da ilusão e afirma que o ser não é? Isso sempre é possível. Isso sempre é possível. E convém a gente sondar essas possibilidades de engano, pelo menos sobre alguns aspectos, para deixar a coisa o mais bem fechada possível. A primeira possibilidade de engano que pode ocorrer, a primeira ilusão propriamente filosófica, é uma ilusão que ainda se dá nesse nível da teologia. E ela acontece justamente, como nesse exemplo que eu dei, quando você desvincula a linguagem da experiência originária do ser. Isso aconteceu com o próprio Parmênides. Para vocês terem uma ideia, a filosofia sofista, ela alega uma das suas origens em Parmênides. Vocês sabem que os sofistas eram famosos por dizer que a verdade não existe, que o ser é o mesmo que o não ser, e que a linguagem, a única realidade que existe é a própria linguagem no seu aspecto mágico de dar ser às coisas, mais ou menos como a ideologia de gênero faz hoje. Nietzsche, que é um filósofo também que nega a verdade, ele também dava esse poder para a linguagem, e ele dizia que a tarefa do filósofo do futuro era uma tarefa protagórica. Protagórica é uma referência a Protágoras, que era um sofista, que dizia justamente que é a linguagem humana que define o que as coisas são, porque as coisas não possuem um ser em si mesmo, porque esse ser absoluto não existe. Então, por que os sofistas podiam alegar uma origem em Parmênides? Porque algum aluno do Parmênides, provavelmente, analisou o seu texto lógico sem vinculá-lo à experiência mística do ser originário. Provavelmente porque não teve essa experiência. Ou não entendeu que ela era possível através do texto, ou não entendeu que o texto só fazia sentido se fosse mantido o seu vínculo a essa experiência. Por exemplo, um sujeito chamado Antístenes, que foi um cínico. O cinismo foi uma escola filosófica que surgiu ali no período do Império Alexandrino, já posterior a Aristóteles. E os cínicos, eles eram famosos justamente por negar a estrutura da realidade como tal, e atribuírem todo o mal, todo o sofrimento humano às convenções sociais. Então eles eram chamados de cínicos, e o grande expoente deles, o grande mestre, que era o Diógenes, o cão, era famoso por morar dentro do barril, andar nu, urinar na praça, se masturbar em público. E uma das conclusões que um dos cínicos, que é o Antístenes, tira do pensamento do Parmênides é muito curiosa. Por quê? Analisando a proposição do Parmênides, que é o ser é o mesmo que o pensar, proposição que nós analisamos na aula passada, e que nós vimos que só faz sentido quando a linguagem, quando você está no paradigma da lua cheia, tá? Quando você está no paradigma da lua cheia, onde a lua, a linguagem, reflete perfeitamente, o sol está voltada para o sol, a linguagem está voltada para o ser. Analisando essa frase, que só faz sentido nesse contexto, ele desvincula, como na mente dele, na vivência filosófica dele, a linguagem estava desvinculada da experiência originária do ser, ele tira conclusões completamente avessas às que o Parmênides retirou dessa frase escrita pelo próprio Parmênides. Então o Parmênides disse no poema:
ser e pensar são a mesma coisa, o ser é o mesmo que o pensar. Analisando isso, o que o Antístenes pensa? Ele fala, ué, se o ser é o mesmo que o pensar, tudo o que eu penso é. Tudo o que eu penso existe. Tudo o que eu penso é ser, tem realidade. Então não existe mentira, só existe verdade. Então se eu falo que eu sou um elefante, isso é verdade. Se eu falo que você que está me ouvindo agora não está aí, isso é verdade. Por quê? Porque se existe uma identidade entre o pensamento, o logos, a linguagem e o ser, quer dizer que tudo o que eu falo e tudo o que eu penso é verdadeiro. Se tudo o que eu penso é verdadeiro, não existe ilusão. Olha a conclusão absurda que ele tira. Absurda por quê? Porque essa proposição só faz sentido quando referida àquela experiência absoluta do ser, na qual todas as coisas são anuladas e só sobra o absoluto. E diante do absoluto, de fato, tudo o que você pensa é. O pensamento está maximamente ligado a ele. E mesmo nas deduções que você tira dele, o pensamento está se mantendo vinculado a ele. E por isso o pensamento e a linguagem guardam uma afinidade, uma transparência em relação à experiência do ser. Então, o que o Parmênides está dizendo? Tudo o que é pensado com lógica, quer dizer, tudo o que é pensado a partir dessa experiência originária do ser, é. Porque a linguagem se torna transparente, se torna uma função do próprio ser. Agora, o Antístenes separa a linguagem dessa experiência e analisa essa linguagem nela mesma. E fala, peraí, se o ser e o pensar são a mesma coisa, se a linguagem e o ser é a mesma coisa, tudo que eu penso, tudo que eu digo é verdadeiro. Se tudo que eu penso, tudo que eu digo é verdadeiro, não existe mentira. E daí vem uma linha de, você imagina as conclusões que esse pensamento vai produzir quando aplicado às várias esferas da realidade humana. Um outro problema acontece com o sofista Gorgias, que, se eu não me engano, foi aluno direto de Parmênides. Não sei se eu estou certo. E, curiosamente, tira o efeito oposto ao que tirou Antístenes da mesma proposição de Parmênides. Porque ele pensa o seguinte, não, mas espera aí, o engano existe. De fato, o engano existe. Às vezes você pensa o que não é. Às vezes eu vou beber água, acho que tem água na geladeira, a geladeira não tem. Às vezes eu cumprimento, como eu disse, às vezes eu cumprimento uma pessoa na rua achando que é o fulano e eu vou ver e não é o fulano. Então eu não posso negar pela experiência que às vezes o conteúdo do pensamento representa o não ser. Que às vezes você se engana. O engano existe. Tá? Que conclusão que ele tira? Ele vai dizer o seguinte. Se o engano existe, se às vezes de fato eu me engano, é porque então o ser é que não existe. As coisas é que não possuem uma substancialidade própria. Na verdade, é a minha linguagem que atribui ser às coisas. E justamente por isso eu me engano. Quando que eu me engano? Quando eu atribuo um ser a uma coisa e verifico que essa coisa não é aquilo ao qual eu atribuí. Mas se pela proposição de Parmênides pensar e ser é a mesma coisa, a conclusão que eu tenho que tirar disso só pode ser uma. É a minha linguagem que atribui ser às coisas. É ela que dota as coisas de ser. Existir nada mais é do que um atributo colocado na realidade pela linguagem. A própria noção de realidade é uma noção que passa pela linguagem. Então as coisas não têm existência própria, é a língua que dá essa existência para as coisas. Eu vou ler um trechinho aqui para ficar mais claro esse ponto. Ele diz aqui, isso é uma nota que eu tomei. Partindo do fato de que é absurdo que o engano não exista, Gorgias conclui o contrário de Antístenes. Ou seja, se o engano existe, o ser não é o mesmo que o pensar. Pois, em alguns casos, pode-se pensar o que não é. Então, quer dizer, a identidade entre ser e pensar proposta por Parmênides, ela não pode ser absoluta.
Porque às vezes eu penso exatamente o que não é. Às vezes eu penso exatamente o que não é. Sendo assim, existe um corte radical entre o ser e o pensar. De modo que é o próprio ser que aparece como sendo atribuído às coisas pelo discurso. Que é o que ocorre quando eu me engano. Eu atribuo a uma coisa algo que não está nela. Então, quer dizer, se eu me engano, é porque não existe uma ligação necessária entre ser e pensar. E se não existe essa ligação entre ser e pensar, existe uma ruptura entre o mundo das coisas e o mundo da linguagem. E a outra conclusão que ele tira na sequência é: então, se não existe essa ligação necessária entre linguagem e ser, o próprio ser é colocado nas coisas pela linguagem. O próprio ser se torna uma função da linguagem. E eu continuo aqui. O ser em si mesmo não existe. O que existe é o logos, na sua potência discursiva, rebelde, que pensando o que não é, atribui ser a isso que não é. Mas em última instância, o próprio logos não pode ser tomado como sendo da ordem do ser. Quer dizer, eu não posso nem dizer que a linguagem existe em última instância. Porque eu estarei submetendo a linguagem ao ser. Como diz Gorgias, nem ser, nem não ser. Olha o que ele diz, a conclusão que ele tira. Nem ser, nem não ser. O que existe é a ordem mágica do discurso liberada de toda a objetividade. Isso sou eu que estou dizendo. Somente a lógica de Aristóteles poderá salvar o pensamento dessa ilusão. Aristóteles depois vai resolver esse problema, ao menos sob certo aspecto. Mas então veja, analisando a mesma proposição de onde Antístenes tirou que tudo é verdade, Gorgias tira que a verdade não existe, só existe o poder mágico da linguagem de dar ser às coisas. Porque se eu posso me enganar, pensar e ser não são idênticos. E o engano é o quê? É uma atribuição de ser a algo que não é. Então quem atribui o ser, na verdade, é a linguagem. O ser é uma função da linguagem, e a linguagem é um poder mágico que o homem tem de dizer que as coisas são quando elas não são, e de dizer que elas não são quando elas são. Daí todo o fascínio que os sofistas tinham pela retórica. Um bom sofista, diziam eles, é aquele que te convence de uma coisa e depois te convence do contrário. O sofista é aquele que tem que fazer o ser parecer não ser e o não ser parecer ser. Fazer aquilo que é parecer que não é e aquilo que não é parecer que é. Porque nem ser nem não ser. O que existe é o poder mágico do discurso. O logos é a divindade própria dos sofistas. Olha a perversão ao qual chega. O que está acontecendo aí? A linguagem está se desvinculando do critério, que é a experiência objetiva do ser. Você está saindo da esfera da teologia e entrando na esfera da sofística, que seria como que a tangente desse ciclo que contorna a cruz que nós traçamos no início. A tangente ali, que escapa desse círculo, é a sofística, quando a linguagem perde o seu centro e o seu eixo e começa a funcionar sozinha num discurso indefinido, onde ela começa a acreditar que a realidade é uma criação sua. É o ápice da soberba humana. É uma função diabólica mesmo, porque tem um texto maravilhoso do Mário Ferreira dos Santos, onde ele mostra que a grande perversão diabólica vem pela linguagem. Não me lembro o nome do texto, mas é fácil de encontrar na internet, valeria a pena ler como uma ilustração desse processo aqui. E aí, voltando para os nossos símbolos, nós estaríamos entrando na fase da lua nova, aquela face da lua que está completamente voltada para o outro lado, que não o lado do sol. É a linguagem, é como se fosse a lua minguando, a lua perdendo a sua referência objetiva e começando a funcionar, a existir na sua própria natureza não luminosa. Então a linguagem, que é iluminada pelo ser e torna-se uma função, um instrumento de projeção do próprio ser, ela começa a funcionar sozinha, e sozinha ela não é nada, ela se torna um instrumento de perversão. Ela começa a se tornar um instrumento da soberba humana, começa a querer ela se colocar como critério de todas as coisas. É o império da ideologia de gênero, dos sofistas, da mentira, daí a ideia do diabo ser o pai da mentira, do engano, do engodo. Então a gente está na lua minguante, caminhando para a lua nova, que seria o não ser absoluto.
Agora, a última parte do poema a gente não vai ler porque ele é muito grande e ela é a descrição de uma cosmologia. Parmênides tenta descrever como é que as coisas se originaram. Ele fala como é que a Terra, o Sol, a Lua surgiram. Ele vai dizer que esse mundo surge a partir de polaridades, termos opostos vão aparecendo, tá? A noite, o dia, a Lua, o Sol, o macho e a fêmea. E a partir desse desdobramento da unidade em polos opostos, em dualidades, a multiplicidade das coisas vai surgindo e o emaranhado, o tecido múltiplo do mundo aparece e é colocado. Como que para fora do ser, mas sem perder a presença desse ser que passa por ele, mas ao mesmo tempo escurecendo de algum modo, ofuscando de algum modo essa presença, porque na medida em que o ser se multiplica nas criaturas, um coeficiente de não ser começa a perturbar a existência. Um coeficiente de ilusão começa a perturbar a existência. É um grande problema do poema de Parmênides. Aqui a gente não tem a intenção de sondar isso até as últimas consequências. Isso seria para um curso mais extenso, um curso de um semestre. A gente poderia sondar isso com muito mais calma. Teria que ser um curso presencial para poder ouvir os alunos e a gente poder ir dialetizando mesmo, de forma viva em sala de aula. Aqui é mais uma exposição que servirá como um convite para que vocês possam estudar o poema de Parmênides e tentar entender melhor todo o campo de possibilidades que a filosofia possui, inclusive as suas perversões próprias, de onde surgirá quase que toda a filosofia moderna, as ideologias, as heresias que nós vemos hoje. Mas essa última parte do poema é aquela na qual o Parmênides vai aplicar o critério lógico, não mais a experiência originária do ser. Mas ele vai trazer essa experiência originária do ser, trazer as características que ele deduziu dessa experiência e tentar projetá-las de algum modo no mundo da multiplicidade. Como se você fosse lá, visse Deus, guardasse Deus na memória, na linguagem, na forma de discurso, estabelecesse critérios baseados naquilo que não pode ser negado e entrasse agora na floresta, no mundo, no labirinto, que é o grande símbolo do mundo da criação, o labirinto. Entrasse nesse labirinto e com aquilo que você trouxe da experiência originária, você traça um fio que vai te conduzir até o centro do labirinto ou vai te fazer sair desse labirinto se você estiver preso nele. O labirinto é o mundo da criação, o fio é a razão que você vai usar para não se perder e não se enganar demasiadamente nesse mundo. Porque um pouco de engano você vai ter. Ninguém entra num labirinto e acerta de primeira, você sempre vai errar, mas você pode voltar. Esse movimento de ida e volta é a dialética, que a partir de várias opiniões mais ou menos incertas sobre as coisas do mundo físico, que recai sobre os seus 5 sentidos, ela vai comparando racionalmente, segundo os critérios lógicos, tentando captar nessas coisas o que do ser, o que de positivo e de real existe nelas, e tentando formular discursivamente teses sobre a origem de todas as coisas visíveis. Nesse sentido, usando o nosso simbolismo, nós estaríamos numa lua crescente. Tá? Nós fomos no mundo da ilusão, do não ser, por assim dizer, ou da mistura do ser e do não ser, e estamos trazendo esse mundo na direção do ser. É um mergulho que a gente dá no mar para resgatar lá de dentro algumas coisas. Como se a gente mantivesse uma mão segurando aqui no ser e com a outra mão a gente fosse no mundo do labirinto e tentasse trazer de lá algumas coisas verdadeiras, aquelas que são justamente compatíveis com o ser. Purificando essas coisas dos elementos ilusórios que estão agarrados nela, em virtude da própria manifestação, da própria relatividade própria do mundo das criaturas. Tá? Como nós dissemos, é claro que tudo o que poderá ser dito sobre esse mundo, por mais razoável que seja, é apenas razoável e está sujeito a modificações na medida em que esse mundo muda, novas coisas podem ser descobertas, aspectos que você não viu podem serem vistos depois, você pode se enganar, pode voltar atrás e as teses produzidas sobre o mundo físico têm que ser constantemente aperfeiçoadas. Tá? Então, nós teríamos aí o mundo da doxa, o mundo da física, por assim dizer. Eu espero que tenha dado para vocês um gosto e que façam alguns de vocês, pelo menos, se voltarem para o texto de Parmênides, ou principalmente para a filosofia, de fato, a filosofia clássica grega. Eu sei que pode parecer um pouco maçante às vezes, porque a gente está lendo o texto aqui, é um pouco repetitivo,
também é um pouco duro, um pouco difícil, porque exige um raciocínio lógico, que nem todo mundo está acostumado. Ao mesmo tempo, eu não estou na presença de vocês e dar uma aula virtual, assim, hoje eu estou gravando essa aula, então, e mesmo quando eu fiz ela ao vivo, eu só estava na presença de pouquíssimas pessoas que estavam ali me ajudando a filmar, em razão dessa quarentena maldita. Então, na ausência de alunos, a gente não consegue perceber o que as pessoas estão achando do que a gente está falando, nem pode ouvir as questões delas, nem pode ir aperfeiçoando o discurso imediatamente de acordo com a reação do aluno. E a filosofia funciona assim, na presença. Então, é bem possível que a coisa tenha ficado muito imperfeita sobre certos aspectos. Mas eu espero que pelo menos um gosto, seja pela filosofia de Parmênides, mas principalmente pela própria técnica filosófica, que consiste na experiência da eternidade e na adaptação ou na projeção dessa experiência no discurso humano, seja para descrever essa experiência originária, seja para descrever as coisas à luz dessa experiência originária. Isso é a filosofia. Tá? Eu espero que a filosofia que tenha trazido um pouco para vocês o gosto da filosofia, o interesse pela técnica filosófica. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos e estamos aí no Instagram disponíveis para perguntas, questionamentos, etc. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe vocês. Tchau.